Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito da venda de ingressos e quantos mil assim, o Cruzeiro já vendeu somente em menos do que um dia, né, desde quando foi liberado, e a expectativa de público de casa cheia nesse jogo aí diante o Náutico. Falando nessa partida, queria falar também sobre alguns desfalques e voltas, principalmente três jogadores que vão voltar ao time do Cruzeiro e que pelo menos dois desses devem estar na equipe titular, além também do título principal aqui do vídeo sobre o Alexandre Matos, e repercutindo um pouco uma informação lá da rádio 98 FM, falando sobre o Pedro Lourenço já ter disponibilizado algo próximo de 50 milhões de reais para o Alexandre Matos voltar aqui no Cruzeiro, e que seria sem dúvidas um dos intermediários, além também de questão salarial. Quanto será que o Alexandre Matos irá receber aqui no Cruzeiro? Teve algumas especulações que eu vou comentar aqui com vocês, tá? Mas antes de começarmos, eu aproveito para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos. Bom, o salve hoje é para duas pessoas comentando no vídeo de ontem de noite. Primeiro vai, no caso, pro Neyler Silva, ele que é lá de Ourilândia do Norte, no Pará. Valeu demais, mais um torcedor do Cruzeiro aí no Pará, já vê que tem muitos também. Valeu demais, um abraço para você. E o segundo salve nesse vídeo também vai para uma pessoa que comentou no vídeo de ontem de noite, é para o Éder Souza, ele que é de Montes Claros, Minas Gerais. Muito obrigado também, Éder, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, vai sair por volta das 6h15, 6h30, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, de onde você para você também aparecer aqui no canal, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre esse jogo diante do Náutico e as novidades que o Cruzeiro vai ter para essa partida, onde assim, o Cruzeiro no último jogo contra o Sampaio Corrêa claramente estava muito desfalcado. Não foi à toa que de titular foi o Felipe Augusto e o Claudinho de ponta. Você vê que eram dois jogadores que nem vinham sendo titulares, muito menos nessas posições. Cruzeiro que, no caso, de acordo com o Super Sports, de treinamentos que já ocorreu desde segunda-feira, no caso, e também no domingo, o Cruzeiro já deve perceber algumas mudanças em relação ao time que vai enfrentar o Náutico na próxima quinta-feira no Mineirão. No caso, o Luxemburgo vai ter a volta do Marcelo Moreno, que estava convocado, perdeu, no caso, três partidas aqui no Cruzeiro, desde aquele jogo contra o Londrina. Não jogou contra o Londrina, nem contra o Brusque e nem contra o Vitória. O Sampaio Corrêa voltou, mas ele não estava ainda à disposição. E assim, vai ter a volta também do Wellington Ney, que está recuperado, que tinha sentido algumas dores e tudo mais. Além do Marcinho. O Marcinho nem esperava ele voltar antes desse jogo contra o Náutico. Pensei que ele ia jogar só no próximo ano, mas também vai estar de volta e deve ser uma das alternativas para a segunda etapa, tá? Além disso, o Cruzeiro não vai contar com o Thiago, ele recebeu o terceiro cartão amarelo, então o Marcelo Moreno vai ter essa vaga livre para jogar na posição, além também do Keké, que está com edema ósseo no pé direito e é dúvida. Tem também o Vitor Leque com estiramento no ligamento do tornozelo direito, além do Bruno José com dores também no tornozelo. Então assim, o Cruzeiro deve ir com um time um pouco diferente das últimas rodadas, creio eu, com até mesmo na ponta direita o Claudinho continuando nessa função, porque nós só temos apenas um ponta esquerda, né? Por exemplo, o ataque Marcelo Moreno, de meia o Giovani, na esquerda o Wellington Ney, na direita o Claudinho, dupla de volantes o Adriano e o Lucas Ventura, zaga mais uma vez o Léo Santos e o Eduardo Brock, lateral direita eu prefiro o Rômulo, melhor do que o Norberto, e na lateral esquerda o Matheus Pereira, além de no Fábio no gol, tá? Enfim, e vocês, qual desses jogadores você colocaria de volta na equipe titular e também o seu time para essa última rodada, né? Até mesmo um jogo para o Cruzeiro testar novas alternativas, que a expectativa é de casa cheia, que é o assunto que vamos falar agora. Bom, o Cruzeiro já comunicou de forma oficial, já na manhã dessa terça-feira, que tinha vendido mais do que 30 mil ingressos para essa partida diante do Náutico. A informação, pelo menos agora que eu estou gravando esse vídeo, é o número superior à marca dos 35 mil antes das 11 horas da manhã. Enfim, até no final dessa terça-feira eu vejo que pelo menos uns 45 mil ingressos já vão ter sido vendidos, então restando apenas 15 mil antes do jogo, que como eu falei para vocês vai ser na quinta-feira, então acho que na quarta os ingressos já vão estar completamente esgotados, tá? A expectativa, novamente, de casa cheia, mais de 60 mil torcedores, e a expectativa é até de passar, inclusive, o jogo, se não me engano, do Atlético Mineiro contra o Juventude, que teve 61.800, algo do tipo. O Cruzeiro também vai ter a capacidade máxima e eu acho que vai bater sim esse recorde, que já pertencia ao Cruzeiro na decisão da Copa do Brasil contra o Flamengo. O Atlético superou, se não me engano, com 400 seguidores a mais, ou 400 torcedores a mais, e aí o Cruzeiro, nesse jogo contra o Náutico, se fizesse algo desse tipo, seria algo realmente memorável, tá? Enfim, a torcida do Cruzeiro já esgotou aí mais do que a metade desses ingressos, e o Cruzeiro com uma promoção bem interessante,
como por exemplo o setor laranja, que foi liberado recentemente, que é a maior parte de capacidade do Mineirão, com ingressos de R$ 20 a inteira e também 10 a meia. Então, uma promoção bem interessante. Inclusive, caso você seja sócio torcedor, já vai lá no site do Cruzeiro, que sem dúvidas você ainda tem descontos para esses ingressos, tá? Então eu acho uma excelente alternativa para o Cruzeiro, muito melhor do que colocar o ingresso a 30, 50 reais, 60 e assim ter 8 mil, 10 mil torcedores no estádio, porque eu vejo que com essa capacidade aqui o Cruzeiro vai arrecadar pelo menos 60 mil torcedores, no mínimo aí com uns 1 milhão e 700 mil reais, 1 milhão e meio por jogo dentro de casa. Para você ter uma ideia, contra o Brusque foram 35 mil torcedores e o Cruzeiro arrecadou mais do que 900 mil reais de lucro somente nessa partida, e os ingressos a esse mesmo valor, fora de que o Cruzeiro jogando com a torcida não tem nem comparação, por exemplo, no jogo quando estava sem torcedores, por exemplo. Quanto o Brusque mesmo teve um apoio total da torcida, eu vejo que diante o Náutico também vai ter alguns motivos, principalmente o Cruzeiro com essa chegada do clube empresa, e espero eu que seja um passo revolucionário da história do Cruzeiro, né? Que seja realmente o último jogo assim do Cruzeiro numa situação bem complicada como estamos hoje. Algumas boas notícias já chegando, que agora eu vou falar um pouco a respeito ainda nesse vídeo. Tem também, no caso, a última partida do Ariel Cabral aqui pelo Cruzeiro, argentino que está aqui há mais do que 6 anos e meio, além também da despedida, claro, do Rafael Sobis. Vamos ver se vai ter alguma homenagem para ele. Possivelmente vai ter um cara que deve entrar aí na segunda etapa nesse jogo contra o Náutico, que eu acho que o Cruzeiro tem tudo para vencer, e até mesmo dependendo da combinação do resultado, o Cruzeiro pode terminar em 9º colocado, já seria uma posição bem melhor do que o Cruzeiro até 4 rodadas atrás, ficando em 14º, 13º, em 9º lugar, já seria uma projeção boa para ficar entre os 4 primeiros para a próxima temporada. Enfim, você vai nesse jogo contra o Náutico, não vai? Quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários, e vamos ver, né? Quero ver até de novo o Mineirão com a casa cheia, com 60 mil torcedores, realmente vai ser algo muito bonito de ver na quinta-feira. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Alexandre Matos, e que assim, história é essa que foi especulado de que ele já teria o salário acertado aqui no Cruzeiro com a ajuda do Pedro Lourenço para voltar à Raposa, que inclusive o Pedro daria quase 50 milhões de reais para o Cruzeiro começar esse projeto de clube empresa a partir de janeiro do ano que vem. Enfim, vamos comentar um pouco sobre isso. No caso, foi no programa da Rádio 98 FM, que tem vários comentaristas, inclusive o Everton Guimarães. No caso, ele falou que o Pedro Lourenço disse que foi fundamental, por exemplo, o Alexandre Matos está conversando com o Cruzeiro e está bem próximo, por exemplo, de um acordo. Até ele falou mesmo de que se as coisas já não estivessem bem encaminhadas, dificilmente o Pedro Mesquita estaria lá em Boston, nos Estados Unidos, fazendo essa proposta pessoalmente para o Alexandre Matos e assim, apresentando melhor o projeto de clube empresa do Cruzeiro. Além disso, ele até falou que o Everton Guimarães falou que possivelmente o Pedro Lourenço deu esse aval para o Pedro Mesquita, que é no caso o cara que trabalha dentro da XP, oferecendo o Cruzeiro para vários fundos de investimentos para conversar com o Alexandre Matos e apresentar esse projeto, tendo também essa garantia de que o Pedro BH, o Pedro Lourenço vai ajudar o Cruzeiro nesse início de ano, já que ainda não vai ter sido implementado o clube empresa. Possivelmente o Cruzeiro só vai pegar a grana mesmo do clube empresa no início do mês de março ou abril. Até o Sérgio Rodrigues falou que em janeiro desse ano poderia ter novidades, que possivelmente seria o Cruzeiro ser vendido, antecipassem essa venda, mas caso isso não aconteça, o Cruzeiro poderia ficar de mãos atadas, Por exemplo, igual o Cruzeiro no início de janeiro, completou o aniversário e tudo mais, o Campeonato Mineiro faltando menos do que 20 dias para iniciar, e assim, o dinheiro só vai entrar mesmo daqui 3 meses, 2 meses e meio, quando o clube for vendido por 400, 450 milhões, e aí o Cruzeiro vai ficar ainda com pendência de salários, sem poder contratar jogadores, porque não vai ter pago o Transferban. Então isso sem dúvidas era um fator que prejudicava, até mesmo a avaliação do Luxemburgo para continuar aqui para o ano que vem, e também do Alexandre Matos dele voltar e ter esse início de trabalho muito turbulento aqui no Cruzeiro. E até nesse momento lá da rádio, no caso, quando eles estavam comentando sobre esse assunto, um jornalista falou sobre essa possibilidade do Pedro Lourenço colocar até 50 milhões de reais no Cruzeiro como um caixa para o início da temporada, e que, obviamente, ele seria pago poucos meses depois com a implementação do clube empresa. Eu acho que seria ideal esse valor de 50 milhões, eu acho que até seria demais, um valor assim para o Cruzeiro ficar tranquilo, em relação à folha salarial, pagar o Transferban e eventualmente alguma outra contratação, mas eu acho difícil o Cruzeiro tirar tipo 10 milhões, 15 milhões para pagar em um atleta ano que vem. Início do ano, por exemplo, eu acho bem difícil o Cruzeiro fazer isso, mas sem dúvida seria a melhor das opções. Principalmente para o Alexandre Matos voltar ao Cruzeiro, pagar esse Transferban, o Cruzeiro contar com a folha salarial, paga até quando virar um clube empresa, e aí sim já tendo esses moldes e rodando como uma empresa. Até o site torcedores.com, no caso o Cruzeiro
foi especulado que o Alexandre Matos teria um salário aqui no Cruzeiro, junto à XP, né? Que foi um Pedro Mesquita que fez essa proposta e apresentou para ele um salário de R$ 150 mil por mês, que assim, é um salário de jogador, mas eu ainda acho muito barato, porque, por exemplo, temos um jogador dentro do elenco do Cruzeiro que ganha quase isso e que não contribui com quase nada, né? Nem jogar direito tá jogando, e o Alexandre Matos tem uma função absurda aqui dentro da Raposa, ainda mais vendo como uma empresa, né? Quantos milhões o Alexandre Matos colocando em prática os seus projetos não vai gerar para o Cruzeiro perto do salário dele de R$ 150 mil, que pelo menos para esse começo seria algo do tipo. Então, até o site torcedores.com falando que o Cruzeiro, o Alexandre Matos já discutindo e aceitando, no caso, esse salário de R$ 150 mil. Enfim, vamos aguardar aí para a cena dos próximos capítulos. Todo mundo sabe que o Pedro Lourenço, sem dúvidas, tem condições de fazer um investimento desse tipo, mas o Cruzeiro vai ter que dar alguma solução. Eu diria que caso isso não aconteça, só se o Cruzeiro já tivesse algumas conversas avançadas nesse mês, nessa semana ainda o Cruzeiro vai migrar os contratos da SAF para uma sociedade anônima, os contratos do clube empresa para uma sociedade anônima, né, para o Cruzeiro, por exemplo, tendo os contratos dos jogadores todos como uma empresa, e por isso vai ter a renovação, por exemplo, do Luxemburgo, possivelmente até na próxima semana. E eu só vejo que isso não poderia acontecer igual o Pedro Lourenço não colocar dinheiro no Cruzeiro, caso o Cruzeiro já estivesse com conversas bem avançadas com algum comprador e já no início de janeiro, fevereiro, de janeiro ali mesmo, já acertar a venda para algum fundo. Aí sim o Cruzeiro já teria um caixa para começar a temporada. Senão acho que a melhor alternativa seria justamente pegar um empréstimo, uma garantia com algum empresário ou banco e futuramente ali 2, 3 meses depois pagar o responsável justamente por essa grana entrando no projeto de clube empresa, tá? Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários e sobre esses valores, o que vocês acharam, R$ 150 mil para o Alexandre Matos por mês, também sobre esses 50 milhões que o Pedro Lourenço iria aplicar, aportar aqui no Cruzeiro inicialmente nesses primeiros meses do ano, antes de virar uma sociedade anônima do futebol, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, no caso 2 vídeos de ontem, recomendo vocês darem uma olhada aqui, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!